Olá, galera do 7º ano, espero que estejam bem. Na aula de ciências de hoje a gente vai estudar o ambiente aquático e a região costeira. Esse será o nosso objeto do conhecimento que se localiza no capítulo 4 do livro de vocês, certo? A gente vai entender esse ambiente aquático que é tão importante, as regiões costeiras, suas características, ok? Então vamos desenvolver a unidade temática vida e evolução, continuar nela e a habilidade 07. Esse objeto do conhecimento, pessoal, será dividido em duas aulas. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a zona costeira, certo? Sobre o manguezal, costão rochoso e restinga e dunas, certo? Vamos falar sobre suas características, a fauna e a flora dessa zona, certo? A exploração, certo? E a atividade do homem. E na próxima aula a gente vai falar mais sobre vida aquática, vida e água doce e as suas características. Vamos lá? Galera, para a gente começar a estudar esse capítulo, vamos falar um pouco sobre ambiente aquático. O que é? Como o nome já fala, pessoal, o ambiente aquático é aquele que cerca ou envolve os seres vivos que vivem na água ou sobre ela, não é? A fauna, certo? A flora embora menos diversificada, mas em alguns ambientes ela é sim diversificada. Então, no ambiente aquático, pessoal, ou ecossistema aquático, existe grande biodiversidade, não é? Então, diversidade de organismos caracterizada por grande número de espécies. No ambiente sujeito a estresse por poluição, por ação do homem, pessoal, as espécies mais sensíveis, certo? Elas tendem a desaparecer, a diminuir ou serem extintas. E as outras espécies que são mais resistentes, elas permanecem e se procriam, aumentam, devido à ausência de predadores ou competidores naquele ambiente. Então, pessoal, nesse ambiente existe grande diversidade de seres, incluindo algas, bactérias, macrófitas, artrópodes, a gente já viu, né? Sobre os reinos, lembram? Crustáceos, insetos e vertebrados. Na fauna que habita os ambientes aquáticos, os peixes representam um pouco mais que a metade das espécies de vertebrados. Então, mais da metade composta por peixes de todo tipo de espécie. Então, a maioria dos vertebrados, mais da metade, é composta por peixes, ok? Então, com 24.618 espécies, sendo que 9.966 ocupam águas doces permanentemente, ou seja, só são encontrados em água doce. Pessoal, o ambiente aquático brasileiro, certo? A rede hidrográfica, a rede de água brasileira, apresenta um grau de diversidade imenso, muito rico, certo? Em biodiversidade e muito complexo. Trata-se de um conjunto de bacias e regiões hidrográficas que existe ao longo do nosso território, com características e ecossistemas bastante diferenciados, ok? Propiciando o desenvolvimento de múltiplas espécies vivas da flora e da fauna aquática, diversas tanto em fauna como em flora. Esse conjunto de ecossistemas aquáticos comporta parte da rica biodiversidade brasileira. Então, o Brasil não é só rico em biodiversidade, em ecossistemas terrestres, certo? A gente falou, lembra da Amazônia, mas também no ecossistema e no ambiente aquático existe grande diversidade de fauna e de flora. Vamos falar agora, pessoal, sobre os ecossistemas aquáticos que existem, certo? No nosso Brasil. Então, a zona costeira e marinha brasileira é uma das principais áreas de tráfico de riquezas do país, apresenta intensa atividade de comércio e transportes, além de sofrer alto impacto ambiental causado pela exploração de petróleo. Então, é uma zona, pessoal, que o homem, infelizmente, explora desenfreadamente, certo? Ela causando muito impacto, tanto na fauna, na flora, no habitat desses animais e muito prejudicial para a biodiversidade. A concentração populacional indica alto grau de intervenção humana ou antrópica, certo? Nos recursos naturais do bioma. A parcela marinha da zona abrange uma área de aproximadamente 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Muito grande, né, pessoal? Muito extenso. Integrada pelo mar territorial brasileiro, ilhas náuticas e oceânicas, pela plataforma continental e pela zona econômica exclusiva. Então, pessoal, é uma zona grande, extensa, certo? A gente vai falar sobre os manguezais, que eu falei, o costão rochoso e as restingas e dunas, que são ecossistemas que fazem parte dessa zona costeira. Aí, pessoal, podemos ver a imagem do manguezal ou floresta de mangue, certo? Que é uma região que ocupa parte da costa, certo? Onde a água do mar, a água salgada, se encontra com a água doce, formando nesse lugar uma água salobra.
Pessoal, a vegetação desse local não é tão diversificada por conta que o solo não é arejado, certo? Conforme essa vegetação aí característica do manguezal, que os caules, os troncos das árvores, eles afloram do solo para facilitar a absorção de oxigênio, certo? Pessoal, o manguezal é importante para o desenvolvimento de muitas espécies, certo? Existem espécies de crustáceos, de invertebrados, ok? E alguns desses animais servem de sustento, a retirada deles serve de sustento para muitas famílias do nosso país. Pessoal, o manguezal também está sendo muito devastado, certo? Muito destruído, porque o pessoal aproveita esse local, que é um local privilegiado, né? Um local da costa, perto de praia, perto de rio, e constrói hotéis, condomínios de luxo, casas, assim vai degradando, acabando com essa riqueza que é o manguezal. Então, a fauna e a flora do manguezal, vocês conseguem ver aí o mangue, animais, árvores, a flora bonita, apesar de não ser tão diversificada, animais como o caranguejo, o siri. Então, é muito importante a preservação desse ecossistema. Vamos falar agora um pouco, pessoal, sobre o costão rochoso. Os costões rochosos são ambientes formados sobre as rochas que ficam à beira-mar. Então, são regiões de transição entre os meios terrestres e marinhos. Apesar disso, eles são considerados ambientes mais marinhos do que terrestres, porque a maioria, certo, da sua fauna, dos seus organismos, estão relacionados ao mar. Lá existem diversidade de moluscos, certo, de crustáceos, como os mexilhões, de algas. E os colchões são formados por estruturas rochosas, que se estendem desde o assoalho oceânico até alguns metros acima do nível do mar. Os colchões rochosos apresentam a maior densidade e diversidade de macrofauna dentre os ambientes de entre marés, por conta, pessoal, do substrato, certo, da rocha, que é ideal para o desenvolvimento de muitas espécies. O ambiente do costão, pessoal, ele é pobre em nutrientes, certo? Ele é muito impactado pelas ondas, existe lá água de lá salgada, porém os organismos que vivem lá eles são adaptados, certo? A se fixar no substrato que é a rocha. O costão aparece na ponta das praias, onde acaba a faixa de areia. Seu solo é rochoso, pobre em nutrientes, como eu falei, salgado e constantemente impactado pelas ondas. Além disso, a variação do nível da maré expõe as rochas ao ambiente seco 2 vezes ao dia, submetendo os habitantes do local ao risco de desidratação. Apenas algas marinhas, que compõem maior parte lá desse ambiente, e animais invertebrados conseguem sobreviver, aderidos ao substrato, que é a rocha, ou escondendo-se das ondas e da insolação. Vamos falar agora, pessoal, sobre restinga e dunas. Restinga é utilizado para definir diferentes formações vegetais que se estabelecem sobre solos arenosos na região da planície costeira. Esses ecossistemas são determinados fisicamente pelas condições edáficas, que é o solo arenoso, e pela influência do mar e estão distribuídos ao longo do litoral brasileiro e por várias partes do mundo. Então, ela se localiza dunas, né, pessoal, que localiza-se a parte mais alta, certo, dessa costa, formadas por grande quantidade de areia. Esse solo, pessoal, também é muito areia salgada, certo? Então, é um solo que a vegetação lá não é a vegetação grande, não é uma vegetação de grande porte, mas formado por gramas, gramíneas e plantas rasteiras, como o cipó de flores, ok? Lá existem maior diversidade de fauna, ocupado por aves, como gaivotas, entre outras, certo? E tartarugas marinhas e lagartos usam esse ambiente para fazer a desova, o tempo da desova. As restingas começaram a se formar há milhares de anos pelo recuo do nível do mar, direcionando grande quantidade de areia das plataformas continentais em direção à praia. Com isso, houve formação das planícies arenosas. Então, pessoal, isso ocorreu devido ao recuo do nível do mar. Pessoal, essa restinga, esse ambiente, esse ecossistema é muito utilizado para a construção de moradias também. Isso dificulta, certo? No habitat, os organismos migram daí por a perda de habitat e prejudica muito essa biodiversidade desse local. A gente pode ver aí, galera, ó, a vegetação de restinga, como ela é coisada, como é composta, na verdade. As dunas, certo? E a vegetação, essa vegetação rasteira, que é grudada no solo, grudada na areia. Isso dificulta, certo? Essa areia ser carregada, movimentada pelos ventos.
Podemos ver outra imagem, pessoal, aí da restinga, localizado próximo ao mar. E por ser localizado próximo ao mar, pessoal, muitas pessoas, famílias, certo, que moram aí próximo, elas usam esse ambiente para o sustento da família, certo? Principalmente na pesca. Existem muitas comunidades pesqueiras que utilizam esse ambiente para manter, certo, sua renda. Assim como o manguezal, esse ecossistema também é muito utilizado, às vezes de forma exploratória, mas às vezes só para sustento da família. São práticas denominadas extrativismo, certo? Então, pessoal, nossa aula se encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido um pouco sobre esse ambiente aquático, esses ecossistemas de muita importância, né, para a biodiversidade e sobre como é importante a gente preservar, a gente entender as ações do homem, o que essas ações do homem causam nesses ambientes. Pessoal, então até a próxima aula e bons estudos.